Hello, guys! Você sabe identificar os advérbios e as locuções adverbiais e o que eles significam nos textos em inglês? Vem comigo! Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai aprender um pouco mais sobre os advérbios, as locuções adverbiais, os significados deles e como identificar essas palavras dentro dos textos. Então, para começar, eu coloquei aqui uma citação, né, que acaba sendo um provérbio atribuído a Benjamin Franklin, e aqui ele diz o seguinte: well done is better than well said. Quando a gente lê esse provérbio, né, a tradução literal dele seria: bem feito é melhor do que o bem dito. O bem feito é melhor do que o bem dito. Quando nós fazemos uma similaridade com a língua portuguesa, nós procuramos adaptar, né, melhor para como a gente falaria esse provérbio em português, seria algo como: as ações falam mais do que 1000 palavras, ações são melhores do que as palavras, algo nesse sentido. Mas quero destacar aqui a palavra well. Essa palavra well é um advérbio, ele está aqui fazendo o papel de classificar, de identificar, de atribuir uma característica a uma palavra que, no caso, não é um substantivo. A gente já aprendeu que quando uma palavra atribui uma característica a um substantivo, é um adjetivo, né? Nesse caso, a gente tem uma palavra que está atribuindo uma característica, está modificando o sentido de um verbo. No caso, aqui a gente tem o done, que é o verbo ser, né? O verbo fazer, que aqui no caso é o feito, né? O particípio passado desse verbo, e o said, que é o verbo falar ou dizer, que no caso também está no particípio, está com a palavra dito. Então, nesse caso, a gente vai estudar hoje os advérbios, que são justamente essas palavras que modificam ou que intensificam, dão alguma característica a um verbo, a um advérbio também, ou até a um adjetivo, ou até mesmo uma própria frase completa. Então, a gente vai ver vários exemplos desses aí ao longo dessa aula. Fiquem aqui com a gente. Olha, coloquei aqui um exemplo que diz o seguinte: he is a good teacher. Observem, a gente tem a palavra teacher, que é professor, e nós temos uma palavra ao lado dela, que é a palavra good, é um adjetivo bom, ele é um bom professor. Então, no caso aqui, o bom, o adjetivo, está caracterizando o substantivo. Na frase de baixo, a gente tem he teaches very well. Ele ensina muito bem. No caso, nós não estamos caracterizando o professor, que no caso é o substantivo, né? Teacher. A gente está caracterizando a forma como ele ensina, perdão. A gente tem aqui o verbo teaches, que é o verbo ensinar. Então, a expressão very well, na verdade, tem dois advérbios. Tem o well, que é o advérbio bem, e tem também ao lado dele um outro advérbio que é o very, que é o advérbio muito. Então, ele ensina muito bem. Nós temos dois advérbios aqui. No caso, well está ligado, está conectado, está caracterizando o ato de ensinar, e very está intensificando o bem. Então, muito bem. Então, nós hoje estamos vendo que os advérbios têm várias funções, né? Como eu falei, os advérbios eles modificam, descrevem verbos, adjetivos, outros advérbios e até mesmo frases completas. Eles sempre vão trazer informações adicionais, informações complementares, né? De quando, onde, como, de que forma alguma coisa aconteceu, principalmente quando se relaciona com verbos. Então, trouxe alguns exemplos. He sings loudly. Ele canta alto, de forma alta, né? Então, aqui a gente tem o advérbio caracterizando o ato de cantar. No outro exemplo, the students are extremely smart. Os alunos, os estudantes, são extremamente espertos, inteligentes. Então, a palavra extremely está intensificando o adjetivo smart, que é esperto, inteligente. Então, extremamente. De que forma, né? Por exemplo, ele canta alto, é um advérbio de modo. Extremamente é um advérbio de intensidade. Então, no próximo exemplo, the game ended too quickly. O jogo terminou rápido demais, muito rápido. Então, a gente tem aqui também dois advérbios. Quickly já é um advérbio que dá a ideia de rápido, rapidamente, né? E nós temos o to, que nesse contexto não significa também, significa
demais, além da conta, então é rápido demais, 2 advérbios. E nós temos aqui um exemplo em que o advérbio ele está modificando o sentido de uma frase completa. Então nós temos unfortunately, our time is up. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Então, este advérbio, ele pode ser caracterizado como um advérbio de opinião ou de validação, e nesse caso é muito interessante mencionar que nos textos, os advérbios eles podem, inclusive, trazer ali a opinião, demonstrar a opinião do próprio autor dentro do texto. Então, são muito importantes que a gente conheça, pelo menos aqueles mais importantes, que é o que nós faremos hoje. Então, nós temos aqui um quadro em que eu coloquei os mais comuns, os mais frequentes, que aparecem mais em textos escritos, para a gente dar uma olhadinha. E aí nós temos aqui eles classificados em tempo, frequência, modo, lugar, intensidade, finalidade. Não são só esses, como eu falei, tem outros, né, de opinião, tem vários outros tipos de advérbios, e então é importante que vocês entrem quanto mais em contato com os textos em língua inglesa e tentem fazer essas traduções, né, procurar as palavras que vocês não conhecem, é muito importante para que vocês adquiram vocabulário, o vocabulário fique mais amplo e vocês tenham menos dificuldade na hora de fazer a leitura do texto. Então, como alguns exemplos, né, esse quadro ele pode ser um quadro de consulta para vocês voltarem aqui ao vídeo sempre que precisarem lembrar, né, dos mais importantes advérbios. Então, nós temos aqui como, por exemplo, os de tempo, né, finally, yesterday, tem uma frase e a tradução. Por exemplo, a primeira frase, de tempo, students will soon face new challenges related to digital literacy. Então, os estudantes, em breve, enfrentarão novos desafios relacionados ao letramento digital. De frequência, nós temos aqueles bem comuns, né, sempre, frequentemente, geralmente, raramente. De que modo as ações acontecem? Rapidamente, cuidadosamente, sempre com um exemplo e a tradução do lado para vocês estudarem com um pouquinho mais de tempo depois. De lugar, nós temos vários advérbios aqui de lugar, aqui, lá, em todo lugar. De intensidade são talvez os mais comuns que aparecem bastante em textos, principalmente de opinião, né? Quando alguém coloca um pouco a sua opinião dentro do texto. Então, muito, demais, quase, extremamente. E de finalidade, nós temos aqui alguns que geralmente são alguns que aparecem muito em textos mais formais, em textos acadêmicos, né? Que você vê que já são palavras um pouco mais diferentes, não são tão cognatas, né? Therefore, tem o thus, consequently, e aqui tem o exemplo e a tradução. Nós temos aqui também, nós temos também as locuções adverbiais. As locuções adverbiais não é apenas uma palavra, é um grupo de palavras que, em conjunto, elas vão trazer essa ideia de caracterizar, como nós já vimos, um substantivo, né, um outro adjetivo, ou um outro advérbio. E é importante que a gente observe que é uma construção, né, que muitas vezes ele vai trazer sentidos diferentes. Por exemplo, in recent years, climate change has become a major global concern. Nos últimos anos, aqui a gente tem uma expressão que está dando ideia de tempo. Aqui nessa outra frase, nós já temos uma expressão que está dando ideia, o acesso à tecnologia ainda é limitado em países em desenvolvimento, né, em developing countries. Já dá uma ideia de lugar, onde. Aqui, nesse terceiro exemplo, nós temos journalists should report information with caution. Jornalistas devem divulgar informações com cautela, né, cautelosamente. Então, de que modo? É uma locução adverbial de modo. Então, no vídeo de hoje, a gente aprendeu um pouco mais sobre os advérbios e as locuções adverbiais, aprender a identificar melhor nos textos, e espero que vocês tenham gostado. Continuem com a gente, acompanhem nossos vídeos, nossas lives, e até o próximo vídeo.